Vamos ao review análise do primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Congruente Módulo, né? Infelizmente não teve a versão oficial em português, pelo menos ainda não, talvez tenha ainda, né? Venha depois, mas a gente não sabe como é que eles vão traduzir esse nome do negócio em português, mas eu vou ficar com Congruente Módulo, tá? Hoje tem notas de tradução, contexto, possíveis retcons do gag e buchiche dos personagens, vamos nessa. O capítulo começa com um registro de janela, igual o registro do Edith, tá? A gente não sabe quem foi o janela que registrou isso aí. Tem um parceiro do Usami que aparece no segundo capítulo, tá? Mas eu acho que talvez tenha sido o Usami nesse caso, que vai aparecer mais pra frente, né? O ano é 2086, a raça alienígena se autodenomina Simurianos, tá? Tipo Sumérios, Simurianos. Mas a gente não sabe se é o nome verdadeiro deles, né? O nome da nave mãe deles é Naunax na versão em inglês. Em japonês ela tem um nome diferente, eu vou chegar lá um pouco mais pra frente, né? E eles chegam com quase 50 mil refugiados, entre aspas, né? E o intuito de pedir asilo na Terra. Aqui tem dois aspectos dos Simurianos, ó. A facção guerreira e os feiticeiros deles, tá? Todos eles têm um terceiro olho na testa, mas o piloto, que aparentemente é o chefe deles aí, ele tem esse olho na vertical, né? Aberto pros lados. Enquanto os feiticeiros, eles têm o olho na horizontal, da mesma forma dos outros dois olhos normais, tá? Só mais um terceiro olho na testa. O piloto ele tem um olho na vertical. O piloto parece ser bem maior, tipo 1 metro a mais do que os outros, né? E ele tem chifres também. Eu não sei se os chifres são parte da roupa dele, tá? Se é algum artefato que ele usa, eu não sei. Se ele realmente tem chifre. Ele sendo da raça guerreira, ele trouxe a nave para fazer contato com os Estados Unidos, né? Ele fala, né? O país mais poderoso do planeta. E eles estão bem em cima da área 51, galera. Da área 51. Né? Mas os emissários ali, que é os outros dois, né? Eles falam para ele ir pro Japão, porque o Japão detém a autoridade para lidar com essas missões diplomáticas. O guerreiro valoriza a força bélica, né? Dos Estados Unidos, e os feiticeiros valorizam o Jujutsu. Essa pessoa que parece a Tengen, que tá ali, ele é só um cosplay de Tengen, tá? Ele não é a Tengen, não. Ele se veste parecido. Ele vai aparecer no segundo capítulo, se você não leram ainda, né? Ele é o porta-voz dessa missão e ele vai aparecer bem mais no segundo capítulo. O outro rapaz é o Cross. Ele não é o Maru. Ele é o Cross, né? É o irmão gêmeo do Maru. As pinturas na cara dele são diferentes, são um pouquinho diferentes. Dá pra checar depois, né? Irmão gêmeo do Maru, que ele vai ser citado mais pra frente. Parece que ele manipula o piloto aqui, tá? Pra eles irem pro Japão. Ele vê em cima da hora, né? Na hora de pedir uma desculpa ali pra ir pro cara, por que a gente deve ir pro Japão, né? Aí ele vê, do nada, né? Que tem pessoas no Japão com poderes parecidos com os deles. E que eles são chamados de feiticeiro Jujutsu, né? Ele viu isso do nada, estranho. Parecia manipulação ali do cara que é bélico, do cara guerreiro, né? Tem outro detalhe aqui, né? No original, eles ainda usam o termo medieval para planeta, tá? Roshi, em japonês, que significa estrela. O termo moderno para planeta, o Akusei, ele é bem mais recente. Uns 400, 500 anos mais recente, tá? Enquanto na era Heian pra frente, né, se usava Roshi para tudo. Só que eles faziam a distinção se era um Roshi, né, se era uma estrela fixa ou uma estrela que se mexia. Mas todo corpo celeste eles chamavam de Roshi, né, que era de estrela, né? Então, ao meu ver aqui, os feiticeiros dos Simurianos, eles fizeram contato com os humanos ainda na era Heian, lá no Japão. E esse é o modelo de cultura que eles têm para fazer contato agora. Enquanto o piloto, né, que deve ser um soldado tradicional, ele veio fazer contato na área 51 mesmo, né, com os Estados Unidos. Tem um monte de coisa da área ali de Nevada, tá? Do deserto de Nevada, da área, não é só a área 51 não, galera. Seria bom vocês darem uma pesquisada. Se vocês quiserem um material, né, sobre ufologia aí, vocês avisam. A área 51 é bem rica, até é recente. Até a 2023 eu acho que teve mais um avistamento lá, né? Outra curiosidade rápida aqui, tá? Crédito da @Zitimo no Twitter, que é outra tradutora que eu sigo. O nome da nave mãe é lido em japonês como Naunakusu, né? Se escrever ao contrário é lido como Sukuna Una, o que significaria Sukuna urgente. Mas ela fala, né, no tweet dela que ela meio que tá exagerando, né? Mas seria perfeito, Sukuna urgente, né? Sukuna Una. Outra coisa aqui, o piloto parece que está sentado num cesto vazio de Vime, alguma coisa do tipo, né? Ninguém falou nada sobre a tecnologia que eles usam para viagem, tá? E nem de quão longe eles vieram. A gente não sabe de quão longe eles vieram, então é capaz da nave funcionar com feitiçaria, tá? Duna, Warhammer 44 e Star Wars tem muito dessas naves que funcionam
à base de outras coisas que não seja tecnologia, tá? Tipo feitiçaria, essas coisas. Então é um pulo aqui pro Geg dar uma copiada. Vamos seguindo. No flashback da Yuka, né? Tem um flashback da Yuka. A primeira coisa que a gente vê, que vem em mente aqui, é que o Yuta tá com a cabeça aberta. O Yuta tá com a cabeça aberta, né? O Kenjaku, ele cicatrizava a cabeça quando ele não pretendia usar a troca de corpos, né? Até no corpo do Geto ele apareceu com a cabeça cicatrizada 2 vezes. Ele apareceu no capítulo 200 e no 209, quando ele tava negociando com os Estados Unidos e com outros países, né? Então, não tem por que o Yuta tá com a cabeça aberta, né? Se ele supostamente já aposentou, né? Então a teoria do Gojo congelado, tá, para ser usado como arma, era uma piada, mas agora com o Yuta com a cabeça aberta até nos últimos dias dele, a foto do funeral ele tá com a cabeça aberta ainda, só amarrada na sutura, né? Então esse negócio do corpo do Gojo continuar sendo usado como arma não parece ser verdade agora, congelado, né? Se a esse ponto da idade ele ainda tá usando a troca de corpos, o corpo do Gojo seria a melhor arma, né? Congelado, só manter congelado. Continuando. A parte do anel da Rika, né, é dito, né? Esse anel vai cuidar de você até você se tornar uma feiticeira de verdade, que o Yuta fala, né? O Yuta não virou o chefe do clã Gojo, tá? Eu acho que eles tomaram o poder assim que ele morreu. Eles se apropriaram do anel da Rika e delegaram ao próximo herdeiro da família Okotsu, né? Um que seria mais fácil deles manipularem. Tem uma coisa estranha aqui, tá? Quando eles apresentam o Tsurugi mais pra frente, né? Ele é um ano mais velho que a Yuka, mas a gente não viu ele com o Yuta em momento nenhum, né? Parece que ele só conviveu com a Maki, né? E a Yuka com o Yuta. Ele nem estava ativo no funeral, apesar dele estar lá, né? Na casa deles, aparece depois, né? Mas me parece que a Maki e o Yuta não moravam juntos, aparentemente, será? Coisa da Rika, será? A Rika não deixou esse casamento durar direito? Não sei, né? E o anel não serve pra nada sem um portador, galera. A Rika não gostava de mulher e nem de homens velhos, né? Então fazendo o Tsurugi ali o melhor portador nesse caso. Talvez seja por isso que o clã Gojo entregou o anel pra ele, né? Que pra ver se acordava a Rika, né? Talvez ele seja um pouco mais parecido com o Yuta. É um garoto jovem, né? Não sei, não dá pra saber, né? Mas talvez seja por isso, né? Que ignoraram o testamento do Yuta. Na hora que ele morreu, ele revogaram o testamento dele e pegaram o anel, né? Talvez esse seja o desespero aí de ter um novo portador da Rika, né? Já que os feiticeiros estão mais fracos. A parte da filha da Maki ser fria é estranho também, tá? Eu achei que eles teriam criado uns filhos mais normais, mas a filha da Maki, ela tem uma atitude muito parecida com a mãe dela. E depois a Yuka fala, né? Mais ou menos do negócio. Ela fala um pouco mais ou menos do negócio lá do que a vovó Maki não era bem vista, né, pela sociedade Jujutsu. Então aparentemente os filhos da Maki saíram tortos, né, infelizmente. Né, todo mundo bem distante ali, é estranho. O Tsurugi, né, ele é adepto da verdadeira igualdade aí, ó. O orgulho do Kazuma, né? Mas esse draminha dos irmãos ser resolvido ainda nesse capítulo é bem positivo, isso é positivo pra gente. Senão ia virar malhação essa merda, ia ser uma bosta, né? Mas é isso, o negócio deles é resolvido ainda nesse capítulo, né? Mas vamos seguir. No caso das abduções, né, entre aspas, nesse caso o sequestro de feiticeiros, né, pelo tráfico humano, na primeira página tem um aliciador de menores conversando com um moleque, né, que ele atraiu para esse galpão. É estranho como ele atrai essas crianças para esse galpão, porque é só a rua que tem, mais pra frente, né, dito, né, que é só a rua que tem a maldição que induz a pessoa a seguir aquele caminho, né? Ele tá convencendo criança a ficar com ele nesse galpão, que esquisito, né? Tá conversando com o moleque que ele atraiu pro galpão, né? E aí tem uma referência a One Piece ali no chão, ó, ali, ó. E tem um Gon desenhado no lugar do Luffy. É uma referência, eu acho que não é a própria, né? É o primeiro capítulo de One Piece, né? Romance Down. Eu não acho que seja One Piece, porque tem um Gon desenhado no lugar do Luffy, né? Mas a Shonen Jump existe no universo Jujutsu, tá? É a edição 34 da Weekly Shonen Jump nesse caso, né? Ela teria 87 anos nesse ponto da história. Essa edição da Shonen Jump, né? Mas é uma referência a One Piece ali. E o Gon de Hunter x Hunter, né? Em seguida tem algo que parece um retcon aqui, né? Abre aspas, né? Energia amaldiçoada é um tipo de energia emocional única do povo japonês. Então feiticeiros Jujutsu inevitavelmente só nascem no Japão. É claro que existem exceções como você. Fecha aspas, né? Olha só, nunca foi dito que era exclusivo de japonês não, tá? Foi dito que todos os seres vivos têm energia amaldiçoada.
É assim que a Mei Mei usa os corvos dela, na verdade. Eles se sacrificam para amplificar a própria energia amaldiçoada ao máximo e fazer aquele ataque kamikaze, tá? Os corvos da Mei Mei têm energia amaldiçoada. Os corvos, né? O panda, que é uma forma de vida artificial, tem energia amaldiçoada. Então, isso aqui ou é um retcon, ou tem uma outra solução, né? Essa versão que a Yuka fala, ela é exatamente o que o Kenjaku vendeu para o governo dos Estados Unidos em fevereiro de 2018, né? Tem na página até fevereiro de 2018, né? No capítulo 200, tá aí atrás. O Kenjaku, isso era o plano dele, né? Porque se fosse só para entregar os feiticeiros, tinham um feiticeiro americano lá dos Estados Unidos, né? Que era o pai da Nishimiya. É um feiticeiro que nasceu na América, né? Mas o plano dele não era esse, né? O plano dele era queimar os japoneses, né? Porque ele queria que os Estados Unidos fossem pro Japão para morrer no jogo do abate, para terminar de encher as barreiras com energia amaldiçoada, né? Que tava faltando, né? E essa versão da história, infelizmente, é a que ficou agora no ano de 2086, né? É isso que fez os feiticeiros virarem alvo de tráfico humano. Aparentemente não só os feiticeiros, todos os japoneses, né? O que é burrice, porque todos os humanos têm, né? Parece que eles estão sequestrando criança, né? Outro ponto aqui é o Usami, tá? Ele não deve ser o mesmo Usami de 2018, né? Que foi citado pelo Kusakabe no capítulo 253. Ele é um descendente, talvez, né? O Usami de 2018 ele era um capacho da alta cúpula de Jujutsu. E ele desapareceu em missão. Uns dias antes da missão no centro de detenção, onde o Yuji morreu pela primeira vez, tá? O Geg desenhou ele em um material extra, tá? De volume. E engraçado, o Geg falou que achava que já tinha falado dele, né? No mangá. O editor não tinha editor, aparentemente, para avisar ele, né? E aí esse personagem passou batido, né? Mas esse Usami de 2086, ele deve ser o sobrenome dele, né? Ele é um superior dos moleques, né? Ele é um feiticeiro do alto escalão. E aparentemente ele é um feiticeiro de Tóquio, tá? Aqui essa história tá passando em Kyoto. E apresentando, né, o alien do time principal, trabalhando como inspetor na Terra, né, temos Marulu, Val, Vol e Euvori, né? Ele é o gêmeo bom do Cross, que apareceu no começo do capítulo. As tatuagens deles são diferentes, tá? Mas a roupa é igual. O Cross, ele parece ser emissário do alto escalão, e o Maru, ele é bucha, ele é tipo um espião, né? A gente vai entender um pouco mais porque que ele é meio que um espião com a técnica dele mais pra frente. O Sami, ele cita que as nações que assinaram o Tratado de Segurança estão mandando inspetores para ver qual é a dos feiticeiros japoneses, né? Aí ele fala, né, o Tratado de Segurança da Conferência Paranormal de Kyoto, né? É citado mais algumas vezes, um pouco mais pra frente. Eu reli uma porrada de capítulos antigos, lá dos últimos capítulos, né? E eu não encontrei nada sobre esse tratado. Esse tratado deve ser coisa nova, tá? Se alguém lembra disso em algum capítulo antigo, um pouco mais pra trás, Jujutsu, me avisa aí que eu vou pesquisar, tá? Eu faço um vídeo seguinte. E pelo visto esse tratado foi assinado há pouco tempo, tá? Já que os inspetores só estão vindo agora. Tem um pouco mais de detalhe disso no segundo capítulo, mas eu vou deixar pro review do segundo capítulo. Tá? Os inspetores só estão vindo agora, né? Pela conversa com o traficante mais pra frente, dá a entender que os Simurianos não são os primeiros aliens a fazer contato, né? E o submundo ali já tá esperando invasão, né? Eles botaram o Japão, que tem super-humanos, na linha de frente disso para lidar com a diplomacia, né? Publicamente, diplomacia. Ali no submundo eles já estão esperando uma invasão e uma guerra, né? Uma guerra de ocupação. A luta contra o Sukuna, né, chamou atenção em outros planetas, aparentemente. Não sei, né? Não sei. Ou deve ser coisa das antigas. Tem tanto. Nesse caso tem as duas vertentes, tá? Tem a vertente lá da Área 51, que é recente, e a vertente da Era Heia, com Jujutsu, né? Nesse caso seria bem mais antigo, né? E aí, a missão do Maru é ver se os feiticeiros podem coexistir com os Simurianos. Né? Coexistir como assim, né? Como assim coexistir? Tem algum veneno? Tem alguma incompatibilidade com o Jujutsu deles com o Jujutsu dos humanos? Tipo os Quincy e os Hollow, né? Que a energia dos Hollows é veneno para os Quincy, será? Não sei, né? Não sei. Mas essa é a missão. Ou talvez seja só oposição de poder nesse caso, né? Se eles vieram realmente para conquistar a Terra, eles aparentemente acabaram de descobrir. Na hora que eles chegaram, eles descobriram que tem resistência, né? Tem gente capaz de resistir ao poder deles na Terra.
E aí nesse caso só o Cyber Gojo, né? O Cyber Gojo 2099. Pra defender o planeta. Seguindo detalhes, tá? Sobre a barreira do sequestrador aí, ele usa o formato de grade nas ruas de Kyoto, né? E o cara, ele botou uma maldição nas ruas mesmo, nas ruas, tá? Não é parte da barreira, não, é só uma maldição nas ruas. Causava indução visual, tá? Basicamente, as pessoas eram induzidas a seguir a mesma rota até a entrada da barreira dele, onde a barreira faz a seleção de quem vai ser sequestrado ou não. Mais energia amaldiçoada que o normal e um pouco menos que um feiticeiro adulto, tá? Objetos amaldiçoados ficam de fora também, porque eles são praticamente pura energia amaldiçoada. A Yuka, ela percebe que as ruas estavam amaldiçoadas, tá? E aí ela leva o Maru pra frente da barreira. No original ela fala que qualquer janela conseguiria rastrear a entrada, tá? Da barreira. Então não é algo super secreto assim, tá? Pelo que o sequestrador fala, esse lugar onde eles estão, ele meio que foi deixado às traças, tá? Por isso que a maioria das pessoas não vão pra lá. Por isso que demorou, inclusive, até pra eles botarem feiticeiros pra rastrear esse negócio, né? Então o cara tinha maldição no meio da rua, né? No meio da rua. E o Maru, ele parece que ele não consegue ver os vestígios da energia amaldiçoada, né? Coisa que... Vocês lembram que o Nanami ensinou o Yuji lá no começo como rastrear isso, né? Coisa básica do negócio. Mas o Maru não consegue rastrear isso aqui, né? E aí o Tsurugi, ele também consegue rastrear a entrada da barreira, né? E aqui tem um ponto importante. É revelado que ele tem restrição celestial sim, né? O nível é desconhecido, mas o tipo parece ser a mesma restrição do clã Zenin, né? É igual a que a gente já viu no clã Zenin 2 vezes, né? Menos energia em troca de um corpo mais forte, né? Mas ele consegue enxergar a energia, nesse caso da barreira, tá? Sem precisar de uma ferramenta. Então ele deve ser um meio termo entre a máquina do começo de Jujutsu e a 100% restrita depois, né? Quando a barreira seleciona alguém, ela aplica transferência espacial, né? Direto pro galpão do cara. O Tsurugi, ele usa a oportunidade para ir direto pro galpão, né? Já que ele tem a energia amaldiçoada de uma criança, feiticeira praticamente, né? E a espada dele fica para trás porque ela é um item amaldiçoado, né? E aqui a gente tem uma nota da Lightning, tá? Na versão oficial, a Yuka fala que o irmão dela é um feiticeiro especial que não tem energia amaldiçoada, mas isso é falso, tá? Senão ele não seria teleportado pela barreira. Ele seria ignorado completamente, igual as construções ali ao redor, né? No original, a Yuka fala que o irmão dela é um feiticeiro que não usa energia amaldiçoada em combate, tá? Ele é um mestre em armas amaldiçoadas. Ele não usa energia amaldiçoada em combate, mas ele consegue enxergar sim. Energia amaldiçoada, consegue enxergar o rastro, ele consegue rastrear a barreira, né? Já no galpão, o Tsurugi, ele tem uma conversa com o mestre de maldições, tá? Traficante de gente aqui. E ele revela que tanto ele quanto a Yuka são alunos da Jujutsu High de Kyoto, tá? De Kyoto. Essa história toda tá rolando em Kyoto nesse caso, tá? Era a escola da Mai, por exemplo, né? A escola da Mai. E o mestre de maldições, ele revela que o submundo de Jujutsu já tá sabendo que os aliens vão invadir a Terra. E o quartel-general declarou essa invasão como um incidente de grau especial, no nível do ataque de Ryomen Sukuna há 68 anos atrás, né? Aqui não detalha muito, tá? As traduções vão entender que esse quartel-general, que ele fala, é o Departamento de Segurança Paranormal, tá? Que foi formado pelo Tratado de Kyoto. Tem mais detalhes disso no segundo capítulo. O Tsurugi, ele fala que o incidente com o Sukuna foi o epicentro da Batalha dos Inumanos, né? Mas isso aqui já é os moleques não conhecendo e o cara até elogia ele falando que ele entende de história moderna, né? Eu acho que não, ó. Porque o Sukuna, ele atacou em Shibuya. O Sukuna atacou em Shibuya. A culpa do jogo do abate foi pro Sukuna, nesse caso? É estranho isso aqui, né? Porque segundo os eventos de terrorismo Jujutsu, o Geto atacou no Natal de 2017, né? Que foi a marcha dos demônios, o Geto, Suguru Geto. O jogo do abate também foi o Geto, né? Porque o povo não sabia do Kenjaku. E o Sukuna atacou em Shibuya. Quem atacou Kyoto foi o Geto, né? A Batalha dos Inumanos foi em Tóquio, na verdade, não foi em Kyoto. Então não tem por que eles culparem o Sukuna aqui, né? Apesar dele ser perigoso, seria muito perigoso, né? Ele atacou em Shibuya. Mas deve ser os moleques dando informação errada, tá? Ou eles não sabem direito, né? Então mais detalhes devem vir por aí. Seguindo, né? O mestre de maldições fala que eles já estão esperando os feiticeiros perderem a guerra contra os aliens, tá? Porque não tem ninguém no nível do Gojo do Yuji nos dias atuais. No original, é dito que as pessoas do nível do Gojo e Itadori, tá? Pararam o jogo do abate. Nesse caso, a turma toda, tá? A galera que tava ali era a parte da parte ali junto com o Gojo e do Itadori, tá? Na versão em inglês é mais redutivo, né? É dito que só o Gojo e o Yuji pararam o jogo do abate, tá?
Então na versão original cita aquela galera toda que aparece ali. O mestre de maldições ele fala, né, que o negócio de usar feiticeiros como bateria só funciona porque os compradores acham que os feiticeiros vendidos, né, estão no nível do Gojo. E assim que os feiticeiros modernos tomarem um cacete em público, né, na guerra, o valor do feiticeiro japonês vai cair no mercado de tráfico humano, né, e o negócio vai quebrar. Por isso ele está se aposentando, né? Ele vai se aposentar, vai fugir para onde? Né? E aí ele mostra a mercadoria pro Tsurugi, né? E tem uma porrada de criança em animação suspensa dentro de uns plásticos, parece uns plásticos, né? E ele fala que vai botar o Tsurugi para leilão também, porque ele é um feiticeiro, né? Apesar dele ser um pouco mais fraco, né? Aí chega a Yuka e o Maru. Tem um flashback rápido aqui, né? Que revela como eles conseguiram rastrear o galpão. É a técnica amaldiçoada, entre aspas, do Maruta. Ele sempre usa meio que entre aspas, tá? Quando ele fala de energia amaldiçoada e técnica amaldiçoada. É igual o nome do mangá, que é congruente, tá? Não é necessariamente igual o Jujutsu. É uma coisa parecida. Congruente, né? Em certas funções ela funciona da mesma forma, mas não é necessariamente a mesma coisa. Né? E a técnica do Maru, ela consegue fazer com que o alvo fique em harmonia com o mundo, né? Ela procura o equilíbrio e encontra a pessoa que está à altura do alvo. Nesse caso, equivalente em força, tá? É praticamente esse o significado aqui. É a pessoa que é equivalente em força. Eu não faço a menor ideia do como ele faz isso mecanicamente, né? Porque ele checa o planeta inteiro ou é só ao redor, né? Aparentemente ele checou a cidade inteira aí, né? Pra encontrar, né? Mas na prática ele conseguiu rastrear o Tsurugi usando o sinal da irmã biológica dele, né? Faz sentido ele ser um inspetor nesse caso, tá? Porque ele veio para detectar se tinha alguém à altura dos guerreiros simurianos, né? Para eles poderem ocupar, entre aspas. Eu acho que eles vieram para ocupar, sim. Em seguida, a Yuka, ela desafia o Tsurugi, né? Ela não acerta nenhum golpe nele. Ele consegue rebater. Ele não defende, né? Ele redireciona os golpes dela, né? Ela toma um cascudo. Aí ela levanta e desafia o vilão, finalmente, né? A Yuka, ela bate palmas e ela assume uma postura de combate, né? E na tradução oficial chamou de Savage Jaw Strike, né? O ataque das mandíbulas selvagens, né? Nesse caso, o estilo das mandíbulas selvagens. Isso não é uma técnica amaldiçoada dela, não, hein? É só artes marciais mesmo, com a energia amaldiçoada dela imbuída na mão, né? E a energia amaldiçoada dela tem uma propriedade especial, né? Nesse caso, 3 garras, né? Ela meio que corta, né? Eu não sei porque só 3 garras, porque ela faz 4 dedos em garra, né, da mão, e a energia dela solta 3 garras só de corte, não sei, né? Mas vamos às notas da Lightning aqui. Segundo ela, o Yuta foi o primeiro a apresentar o conceito de propriedade de energia amaldiçoada, já no capítulo 139, galera. A energia do Yuta, ela tem uma aura de medo, né? Ela é algo sinistro, né? Essa é a propriedade dela, né? E ela tem um efeito sonoro de algo viscoso, tá? Ela causa medo nas pessoas que ela encosta, né? A energia amaldiçoada do Yuta. Mas a coisa só virou termo técnico na história a partir do capítulo 157 com o Hakari, né? Que ele cita diretamente a propriedade da energia amaldiçoada dele, né? E depois com o Hajime no capítulo 186, né? Mas pra gente era o John N que estava traduzindo, né? Então esses detalhes e termos técnicos dentro da língua do mangá, né, eles foram perdidos pra gente, infelizmente. Mas o Yuta também tinha, né, uma propriedade de energia amaldiçoada, né? E a Yuka tem também. A energia amaldiçoada dela causa cortes, né? Causa cortes. O mestre de maldições, né, ele consegue teleportar tocando nos talismãs que ele tem espalhado pelo galpão todo, né? E aqui isso foi super rápido, tá? Porque ele foi pra algum lugar pegar um martelo, ele voltou segundos depois pra atacar a Yuka pelas costas, né? Mas é um martelo não, é um martelo normal, né? E ela tá com as mãos fortificadas com o Savage Jaw Strike dela, né? Então o negócio causa 0 dano nas mãos dela, né? Ela percebe, né, os talismãs que ele usa para teleportar e o Tsurugi já pensa numa solução, né? Eles são sintonizados ali, né? Devem ter sido treinados no mesmo lugar. A solução do Tsurugi é a espada que ele carregava o capítulo todo, né? Que ele chama de Honoyagi, né? É o nome dela. Quando ele ativa a espada, a bainha dela gera faíscas e as faíscas são imbuídas na lâmina, né? Fazendo com que a lâmina pegue fogo. Ele consegue atirar fogo também, né? E logo em seguida, né? Ele usa o ataque o ataque Bato, né? Que é o ataque de desembanhar, que é ataque rápido, né? De desembanhar da nova doutrina das sombras, e ele queima os talismãs ao redor, né? Nesse caso, o cara não teria como atacar eles pelas costas ou teleportar pra perto deles, né? Só teria como fugir pra longe, né?
Mas isso aqui é só um ataque físico da Doutrina das Sombras, tá? Eu ouvi dizer que a Doutrina das Sombras é um estilo real lá no Japão, tá? Então ele é só treinado nisso mesmo. Ele não usou Jujutsu pra atacar não, né? Até agora nada de domínio simples e derivados, tá? A Miwa, ela usava o Battle também, tá? Mas ela usava junto com o domínio simples, para ela não errar o Battle, né? Aqui ele só usou, ele não usou o domínio simples, usou só o Battle mesmo, né? O ataque de desembainhar. E a Yuka, né? Depois quando o cara fica distraído, que as coisas estão pegando fogo, a Yuka finaliza ele mais uma vez com o ataque do Savage Jaw Strike dela, né? Ela usa o Bite and Twist and Bite, né? Que é tipo um ataque de mordida giratório, assim, né? É um soco giratório, só que dá uma mordida porque a energia amaldiçoada dela morde, né? O Maru, ele avisa pro leitor, né? Ele olha pro leitor, ele avisa porque as crianças estão respirando ainda, né? Então tá tudo bem. E o Tsurugi manda chamar um adulto para resolver isso, né? E nesse ponto, né, tem um flashback do Tsurugi com a Maki. É um flashback espelho, né, do flashback da Yuka no começo, né? E ela explica, né, pra ele, a Maki, que ele parece com ela. Ele é mais parecido com ela, né? Ele fica mais forte com a perda. Nesse caso, que tipo de perda, né? É apego. Se ele tiver muito apegado a alguma coisa, ele perde. A restrição dele aumenta. Nesse caso, se dá pra aumentar a restrição, dá pra diminuir a restrição. Se ele apegar bastante a alguma coisa. Não sei, né? Daria pra diminuir a restrição e normalizar os níveis de energia dele. Que é como se fosse uma técnica amaldiçoada, né? Que tá ativa o tempo todo, a restrição celestial. O Toji conseguiu usar o pacto de mostrar a mão, né? A gente viu que ele conseguiu usar o pacto de mostrar a mão. Então meio que funciona um pouquinho parecido, né? Só que ele perde energia amaldiçoada em vez de ganhar. Nesse caso, né? E ela tem umas falhas enigmáticas dela aqui, né? Que deve vir à tona um pouco mais pra frente, né? No desenrolar dessa história, né? Ela fala, abre aspas, sim, você fica mais forte através da perda, mas é uma faca de dois gumes, então você deve tomar cuidado. Quero dizer, deixar algo pra trás também é importante. Na tradução dos spoilers, era um pouco diferente isso aqui, hein? Nessa última parte, ela não falava deixar algo pra trás é importante, né? Pra ele aprender a deixar as coisas irem. Ela falava o contrário, ela falava que proteger as coisas era importante nesse caso, né? Então não sei como é que fica isso aqui. Mas vamos seguir, né? Deve vir mais detalhes pra frente, né? Enquanto eles conversam, né? O mestre de maldições que estava desmaiado, ele acorda, né? E ele começa a ativar a barreira para transferir todas as crianças, né? E aí ele fala, eu já garanti um comprador, né? Ele fala com a cara no chão. E o Maru, ele abre o terceiro olho, né? E ele nocauteia o mestre de maldições. Isso aqui foi um ataque de luz, aparentemente, tá? Um ataque luminoso. Parece um clarão, porque até a sala fica acesa, né? Depois, no fundo escuro. E depois fica o fundo escuro, né? Como se fosse um clarão só, né? E o ataque ocular, esse é um ataque ocular que eu não acho que seja Jujutsu, não, hein? É parte da fisiologia deles, dos Simurianos. Eu não acho que seja Jujutsu, não. A não ser que a fisiologia deles seja própria para Jujutsu. Não sei. Tipo a fisiologia dos pinturas, né? Que gera sangue, converte automaticamente energia amaldiçoada em sangue, para eles nunca poder morrer de perda de sangue. Talvez, não sei, né? Deve vir mais detalhes, mas eu acho que não é Jujutsu, é só um ataque ocular mesmo. Uma coisa que todos eles têm, né? Todos os Simurianos devem conseguir fazer. A gente vai ver mais detalhes disso um pouco mais pra frente. E o capítulo termina por aqui, né? As mentiras do Kenjaku continuam ferrando os feiticeiros, né? Décadas depois da morte dele. Se é que realmente está morto. Mas de resto parece algo completamente novo, sim, galera. Essa história aqui, tá? Eu não vejo esse gêmeo sendo reencarnação de ninguém, não. Vocês vão ver mais detalhes disso no segundo capítulo, tá? Mas pelo que eu entendi, os aliens eles já estavam fazendo contato com as nações da Terra há séculos já. Talvez milênios, né? Eu não acho que o Jujutsu tenha vindo deles também, porque energia amaldiçoada até corvo tem na Terra. E não é possível que os corvos e os outros animais tenham vindo do... A gente tem acesso à nossa história, né? E o Maru, ele não consegue ver os rastros de Jujutsu, tá? Então é o negócio, não é Jujutsu Kaisen igual módulo, tá? É Jujutsu Kaisen congruente, então é uma coisa parecida com Jujutsu. Não é bem Jujutsu, né? Talvez as distinções venham um pouco mais pra frente, tá? Por enquanto eles estão focando no que é parecido, né? As distinções devem vir um pouco mais pra frente. Mas toda essa invasão alienígena parece ser uma interação nova, tá? Eu não acho que ele vai trazer muita coisa antiga, não. Talvez um lore mais antigo, né? Coisa da Tengen e tudo mais. Mas eu não acho que vai trazer personagens que a gente conhece de volta, não.
Principalmente com esse negócio, todo canal tá fazendo, né? A reencarnação do Yuji, a reencarnação do Sukuna, do Asuka, tá? Mas esperem o segundo capítulo, não é bem assim não. Não é bem assim não, tá? Então aparentemente é um negócio novo. Os personagens eles são bem fraquinhos, né? A gente já viu que eles são bem fraquinhos. A invasão já tá aí em cima. Se eles conseguirem empurrar com a barriga, talvez precise. O pior é que não tem uma pessoa super forte pra trocar. Nesse caso o Yu ainda esteja vivo, né? Não tem uma pessoa super forte pra trocar com eles, pra fazer o treino rápido de gambiarra, né? Então, nesse caso seria eles se apoiar em ferramentas amaldiçoadas poderosas, né? A lança invertida funciona nesses caras? Qual a similaridade quão similar eles são de Jujutsu, né? Não dá pra saber, tem que esperar mais detalhes, né? Mas o rapaz Maru, né? O Marulu, ele tem o carisma aí tem tanto o carisma quanto o idealismo de um protagonista de shonen, né? Parece um protagonista clássico de shonen ali, da década de 90, década de 80, né? Parece bastante, né? Enquanto o irmão dele parece ser o traidor do povo, né? Nesse caso tava manipulando a raça guerreira do povo deles aí, né? Então deve vir um drama nesse sentido aí. Os três jovenzinhos, tá? Eles são bem bucha só. E aí um velho Yuji daria pra balancear um pouco o sketch, né? Um Yuji mais velho. Ou de Megumi, talvez. O negócio que o Megumi a gente não sabe se ele ficou aleijado nas 10 sombras, né? Quantos das 10 sombras sobrou? Talvez um usuário novo do Megumi, um filho do Megumi? Não sei, né? 10 sombras, as 10 sombras fariam falta aqui. Faria falta aqui, né? O traço é bem mais acabado que o do Gegen, né? O traço aqui, mas eu senti falta da dinâmica do Gegen, né? Apesar de ter tido poucas páginas de ação nesse capítulo. Eu acho que vai continuar assim, tá? Eu não acho que o Gegen e esse autor vão focar na ação, não. Eu acho que não. Mas eu queria uma continuação de Jujutsu que eu lia, né? Isso aqui é novo, então eu não tenho muito o que opinar nesse caso. Eu não tenho nenhum apego com esse personagem. Eles meio que jogaram a galera das antigas pra fora, né? Então tem que esperar mais alguns capítulos pra opinar melhor nisso aqui, né? Por hoje eu fico por aqui. Né? Tenha um excelente fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau. Amanhã sai o capítulo 2, hein? Então acho que eu vou fazer um review mais rápido nesse caso. Até mais, galera. Tchau, tchau.